Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela presença de todos. Sinto que muitos já estão me vendo neste momento. Eu sou o seu amigo guerreiro, o seu amigo que sempre está à disposição para ensinar um pouco daquilo que eu sei para vocês. Hoje eu estou muito feliz. Feliz porque hoje estou completando mais um ano de vida. Muitos não gostam de falar quantos anos ele tem, até porque a gente quer sempre se sentir jovem, não é isso? Você está rindo aí. Eu tenho 50, estou completando 55 anos com saúde, graças a Deus. E hoje eu quero simplesmente fazer uma espécie de retrospectiva da minha vida de um certo tempo para cá. É uma espécie assim de uma gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Quero falar isso para que muitos de vocês saibam que não existe professor no mundo, posso dizer assim, maior do que o nosso Deus. Eu posso até ensinar um pouco do que eu sei para vocês, mas quem está à frente de tudo? Se você pesquisar no livro de João, capítulo 15, versículo 5, diz o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos. Quem estiver em mim e eu nele, dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está em mim e eu nele, dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se a gente quer aprender alguma coisa, mas se desliga de Deus, você vai morrer. Pode ter certeza que você não vai aprender nada. Vivi uma infância um pouco triste, porque não vivi na presença dos meus pais. Eu vivi na casa de um e na casa de outro. Mas eu pedia sempre orientação a Deus, para que Ele guiasse, para que Ele me ensinasse o caminho que eu deveria seguir. Nunca ninguém do meu parentesco chegou para mim para dizer assim, lá a turma só me chamava como pai. Pai, olha, siga esse caminho. Não. Eu pedia a orientação a Deus. Por isso, esse texto bíblico cai bem na minha vida. Eu me coloquei na posição dos ramos, do galho, e Deus na minha vida como se fosse a árvore. Eu os ramos. Se eu me desligasse, eu iria morrer, porque Ele era o único que poderia me guiar no caminho que eu deveria seguir. Conheci a minha mãe, eu já estava com 17 anos e alguns meses. Imediatamente eu aprendi a profissão de pedreiro. Tudo vinha muito fácil em minha cabeça. Me classificaram que não foi nem eu que pedi. Alguém, parece, é Deus mesmo que estava à frente. Me ofereceram a classificação de pedreiro. Trabalhei 15 anos como pedreiro, como ajudante apenas 10 meses.
me chamaram para ser mestre de obras, classificaram a minha carteira. Eu em nenhum momento pedi para ser classificado como pedreiro e nem mesmo como mestre de obras. Era Deus que estava, porque eu era o ramo e ele era a videira. Cheguei a um ponto que eu fiquei pensando, para onde eu vou? Porque como pedreiro, eu desenvolvi muitas habilidades que eu gostaria, era a coisa que mais eu gostaria na minha vida, é ter a oportunidade de passar para vocês a minha habilidade. Se vocês procurarem aí no canal Visão de Mestre, procure principalmente os primeiros vídeos. Tem muita gente que não sabe procurar. Vá lá no YouTube, lá você procure Visão de Mestre. Quando eu aparecer, toque na minha foto. Você vai ver a opção vídeo. Toque no vídeo. Vá lá para os primeiros vídeos e veja um pouco do que eu ensino para vocês. Um pouco. Essa habilidade não era algo que eu tinha aprendido de alguém. Não. Até porque, como eu já falei, trabalhei muito pouco como ajudante. Então, eu não aprendi praticamente nada com pedreiro. Era coisas que vinham, era Deus mesmo que colocava isso aqui na minha cabeça. As habilidades me tornou um dos camaradas mais ágil. Quem já me conheceu, se alguém trabalhou junto comigo, que está me vendo falando nesse momento, passe para as pessoas o que vocês viam quando trabalhava comigo. A minha produtividade era altíssima. Então, era algo que não era fácil assim de buscar, de aprender com alguém. Para mim tudo foi Deus. Como mestre de obras, eu tive o prazer de escutar de para mim é um dos melhores engenheiros que eu já vi, que eu já conheci, o Vinícius da Econ. Quem conhece Vinícius sabe que realmente Vinícius é o cara em conhecimento, tanto em acabamento como em estrutura. E naquele tempo eu não sabia um terço das coisas que eu sei hoje, mas escutei da boca de Vinícius: você é o melhor mestre que eu já vi. Vinícius e seu Zé, que Deus já levou, eles davam maior valor a mim. É uma pena que eles não me entenderam em determinado momento. E terminei saindo de lá. Eu abandonei a Econ com mais ou menos 10 anos que eu trabalhava nessa empresa, por causa de um propósito que eles não entenderam e que até hoje eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Mas eu tinha um propósito na minha vida. Lembro que em 2012 eu pensei em comprar uma moto. E Vinícius falou para mim que tinha medo que eu comprasse uma moto. Eu ainda iria aprender a pilotar uma moto. E seu Zé, que era o dono da Econ, ele disse:
tenha paciência que eu vou comprar uma moto para você. E Vinícius chegou para ele e disse assim, Zé, não compre uma moto para ele não, porque a gente vai perder Firino. Isso significava que eles realmente gostavam muito do meu trabalho, gostavam da minha pessoa. Mas, infelizmente, eu precisava ir mais além do que um mestre de obras, que para mim eu estava no auge como mestre de obras, mas não era. Não era, porque depois que eu saí, eu vi que aprendi muito. Eu era aquela pessoa que fazia o que Vinícius mandava. Depois eu passei a fazer aquilo que os projetos mandavam. Passou a ser diferente, totalmente diferente. Mas eu fui me deixando levar pelo desejo de ir muito além do que ser um mestre de obras. E eu fiquei pensando, como mestre de obras, eu vou para onde? Estudar para ser engenheiro, iria levar alguns anos, mas quem sabe se eu seria bem sucedido? Não. E quando chegasse a engenheiro, como era que iria ser? Eu ia para onde mais? Eu queria muito mais. Eu queria deixar um legado, eu queria deixar uma história de um menino que ficou separado dos seus pais com 4 anos de idade e que chegou a ser um profissional de mãos cheias, com muita habilidade, que chegou a ser um mestre de obras reconhecido pelo um dos maiores engenheiros da Paraíba. Mas eu queria mais, eu queria ir longe. E foi aí onde eu botei na minha cabeça de ensinar aquilo que eu já tinha aprendido. Era um jeito de o meu nome ser reconhecido em praticamente todas as empresas da Paraíba, quem sabe do mundo. Mas eu precisava ter o meu sustento. Eu precisava de uma fonte que me levasse alto, mesmo ensinando como mestre de obras, mas eu precisava, para estar de empresa em empresa, eu precisava de uma estabilidade e algo que me levasse bem mais alto. Foi aí onde eu pensei em entrar na política, em 2012. Vinícius não gostou e nem entendeu. Eu queria ser um vereador e fazer um trabalho diferente, porque o meu objetivo era chegar a um deputado estadual, federal, a um senador, a um governador, a um presidente da República. Então tinha que usar métodos diferentes. E, além do mais, poder agora ensinar tudo aquilo que eu aprendi através das salas, através da rede social, com a ajuda de pessoas que entendessem de tecnologia, levar este conhecimento e o meu nome crescendo, porque no momento que eu fosse ensinando, eu ia ganhando credibilidade do povo e eu iria crescendo. E quem sabe de 4 em 4 anos eu ir subindo até chegar ao ponto de deixar um grande legado para aquelas pessoas que são desmotivadas, que muitas vezes acham que não vai chegar a lugar nenhum. Eu queria que os pais um dia falassem para os seus filhos
que são desmotivados. Isso é assim, olha, você consegue ir longe. Até porque vocês têm nós, os pais de vocês. Se espelhe no menino guerreiro que ficou separado dos pais, tinha 4 anos. Chegou a ver a sua mãe depois dos 18 anos. E conseguiu chegar aonde ele chegou na construção civil e na vida pública. Ele era um simples canavial, praticamente órfão dos pais, mas chegou a ser um presidente da República e na construção civil chegou ao mais alto patamar. E você consegue. Eu queria ser esse espelho para essas pessoas. Você consegue, porque ele conseguiu. É esse legado que eu queria deixar. Mas a vida pública até agora não me levou a lugar nenhum.